entrevista coletiva do técnico que agora tem 11 jogos. Boa noite, pessoal. Sob o comando do Flamengo. Qual é o microfone aqui? O do meio, do meio. Ah, tá. Vou começar. Primeira pergunta agora, Emerson. Felipe, boa noite. Primeiro jogo que você ganha nas mexidas e na forma como você lê o jogo, a gente já falou sobre isso em outra coletiva, mas talvez seja o primeiro jogo que você ganha mexendo diretamente com dois jovens da base, né? O Guilherme e o Matheus Gonçalves. Você, como treinou também eles por lá, né? Campeão do Mundial Sub-20, eu queria que você pudesse falar um pouquinho sobre a utilização desses meninos que sobem da base em meio a um plantel que é muito qualificado e super renomado. A vantagem que eu tenho de ter trabalhado no Sub-17 e no Sub-20 é essa, que eu conheço todos os meninos que estão no clube, sei o que eles podem render, e eu sou um treinador que me guio muito pelos treinos, muito. Eu vejo os detalhes e depois do treino eu chego em casa, revejo o treino, que é gravado, para entender como foram esses comportamentos. E o Guilherme e o Matheus, eles treinaram juntos durante a semana, e uma das minhas questões dessa semana foi deixar o Matheus fora pensando justamente no segundo tempo, porque para ter uma troca imponente no campo. Sei que ele não entrou da melhor forma, não foi a melhor versão do Matheus, mas esse foi o meu pensamento. O Guilherme e o Matheus se deram bem juntos e, como eu falei, eu conheço bem o Gui. Quis colocar ele já contra o Fluminense uns jogos atrás, mas não senti confiança, porque, como eu falei também na outra coletiva, eu tenho que ter muito cuidado com esses meninos para não queimar, né? Claro que eu não esperava que ele fosse fazer o gol e estar jogando solto do jeito que ele foi, mas sim, eu tenho muita confiança nele, porque ele jogou, eu acho que todos os jogos comigo titular no Sub-20, e eu confio muito nesse jogador. Nele, no Matheus e muitos outros que estão subindo agora e estão tendo oportunidades de treinar com a gente e com certeza vão ajudar nesse período. Felipe, boa noite, parabéns pela vitória, pela virada. Mais uma vez o Flamengo demonstrou já uma superioridade no primeiro tempo, mas outra vez pecou ainda buscando uma melhor eficiência nas finalizações e nas jogadas construídas. O Flamengo consegue ser superior ao adversário, mas não consegue traduzir isso no resultado. Hoje poderia ter tido uma vitória mais tranquila. Como é que você está tentando trabalhar isso, jogo a jogo, para tentar melhorar, até já visando a próxima temporada? Já falei, acho que todas as coletivas a gente bate nesse assunto do gol, né? É um assunto, assim, delicado, porque da minha parte, da parte que me compete, é bom para mim, porque o time está criando. Isso quer dizer que o trabalho está sendo bem feito na parte ofensiva. E realmente às vezes a gente está errando, está pecando em fazer gols. Da minha parte, o que eu posso fazer? Dar treinos, finalização, comportamentos, conceitos e essa vivência perto do gol com os goleiros, para eles se sentirem mais frios. Mas eu acredito que a melhor forma de esquecer desse assunto, de melhorar esse assunto, é não falar dele, né? Que não falar, só treinar, não falar que a gente tem uma falta de gol. E até mesmo porque quando ganha todo mundo e perde todo mundo. E os jogadores fizeram um esforço, o comportamento deles, a postura dos jogadores hoje em campo foi incrível para mim, foi muito boa e às vezes não se traduz com bola na rede, mas são jogadores que têm muito gol. Michael tem muito gol, Bruno Henrique tem muito gol, Ayrton tem muito gol, o Alcaraz tem muito gol. Então são jogadores que eu escolhi que tem gol para jogar na frente. E às vezes a bola não entra. Hoje não entrou da forma que a gente queria, mas o importante aqui era sair com a vitória. Felipe, boa noite. Boa noite. Felipe, um pouco antes da final da Copa do Brasil, havia uma preocupação muito grande do torcedor sobre qual seria o comportamento do time caso fosse campeão, já que teria uma vaga direta para a Libertadores do ano que vem. Chegar no primeiro lugar do brasileiro seria um pouco mais complicado e tal. E você falou que você pensa jogo a jogo, e que na sua cabeça, se você perder um jogo, você acha que você vai ser demitido e tal. Queria saber, assim, como é que você está tratando como jogadores isso, para deixar para os caras claros que, tem que treinar como se a gente estivesse lutando para ganhar Libertadores, lutando para ser campeão. Tem que treinar o
dia a dia, como é que você está trabalhando para não deixar cair o ímpeto dos jogadores de ganhar e de continuar treinando? Boa pergunta. Eu penso o seguinte, eu não vejo outra forma de viver a vida senão dar o melhor, o máximo em tudo, mas não é no futebol, não é quando acabar, falta 2 jogos e não briga por mais nada, ou como você falou, já foi campeão, ou não sei, no ping-pong, quando já está brincando com o teu filho. Eu não vejo outra forma na vida senão em tentar ganhar, em tentar fazer o melhor e dar o máximo. Esse sou eu, ok? E eu transmito para os meus jogadores que eu não permito em nenhum momento que eles se relaxem, não vou permitir. Isso é uma cultura de treino que eu tenho na minha mente, que eu aprendi do Simeone. Eu já falei para vocês que ele transformou minha vida, e eu transmito isso. Eu não vou aceitar nunca que eles se relaxem, e eles não se relaxaram. Eu não precisei nem falar. Durante a semana foram muito bons os treinos, durante essa data FIFA. E a data FIFA é um período delicado para os jogadores, porque faltam muitos companheiros, porque realmente temos a tendência a relaxar, e esse grupo não relaxou. Então eu não precisei praticamente falar com eles sobre isso. E é fácil. Você, quando joga no Flamengo, quando você joga no time grande, a vantagem, a virtude que você tem é que você é exigido todos os dias, todos os segundos ao máximo, porque senão você é cobrado. E eles sabem disso. Esses jogadores muitos deles estão aqui há muito tempo, e eles já passaram por isso de se relaxar em algum momento e depois ser cobrados. A gente viu o Vaias, depois de ganhar a Libertadores e o Brasileiro em 2019, para o Rodinei. Então, nesse clube aqui, não podemos baixar nunca a guarda. Esse é o meu modo de pensar, eles também, e poderia não ter sido a vitória hoje, poderíamos ter perdido o jogo de 1-0, mas o comportamento, a postura que eu vi do meu time em campo, essa que eu quero. E não é fácil jogar aqui, o calor que tem aqui, a viagem e tudo mais, não é fácil, e a postura, como eu falei, a postura foi ideal para mim. Felipe, aqui atrás. Sim. Boa noite, parabéns pela vitória, Letícia Almeida, da Flávio TV. Você precisou encontrar alternativas para conquistar essa vitória também com jogadores vindo da base, o caso do Guilherme fez gol, Matheus Gonçalves, muitos jogadores sendo utilizados nessa partida que são da base do Flamengo, porque o Flamengo está com a ausência de jogadores tanto no departamento médico como também nas suas respectivas seleções. E nesse ponto eu queria te perguntar como que foi essa tomada de decisão de não trazer os jogadores que estavam com as seleções. É um comportamento comum, por exemplo, o Léo Ortiz não jogou em nenhum dos minutos com o Brasil e não veio, e outros que tiveram mais minutos naturalmente não seriam utilizados. Mas como foi essa tomada de decisão, o que foi conversado para não ter, por exemplo, o Léo Ortiz no jogo de hoje? Ok, o planejamento dessa semana foi em função dos jogadores que treinaram. O Gerson, a gente leu na imprensa, vimos as notícias de que o Gerson seria titular, ou seja, um descarte, porque se ele jogou 90 minutos ontem, não pode jogar hoje. E não queremos perder um jogador desse nível. O Varela, a princípio, estava relacionado, falei com ele, ele me falou que ia ser titular. Também preferi não trazê-lo, porque ele estava também na lista. O Plata, já sabemos que ele jogou, acho que foi em Barranquilla, se eu não me engano. Barranquilla, né, jogou 60 minutos, não era capaz de vir. E o último caso era do Léo Ortiz. O que acontece? Ia jogar Fabrício e Léo, que treinaram a semana inteira, que viram todos os comportamentos, viram o nosso plano de jogos, viram como a gente tinha que jogar, como a gente tinha que se comportar no ataque e na defesa. E o Cleiton também. E o Davi também. Princípio. Eles no vestiário estão assim, com essa virose. Alguns filhos também estão assim, nossos, mas jogaram no esforço. Por exemplo, o caso do Bruno Henrique, do Alan, que estava aqui, e o Davi não conseguiu viajar. Eu confio no Cleiton, então foi decisão minha de falar para o clube, dizer que não precisava do Léo Ortiz para esse jogo, que eu confiava nos que estavam aqui, e confio. Mesmo se tivesse sido outro resultado, teria falado a mesma coisa, confio nos jogadores que estão aqui, e acredito que não posso correr riscos nessa reta final com jogadores que estão, como o Léo, que mudou a metodologia de treinos na seleção durante essa semana, e o corpo gera uma adaptação, então é sempre um risco grande jogar, porque ele não iria dormir essa noite. Então, essa foi a decisão sobre a data FIFA. Ok? Professor, último.
Felipe, eu vou pedir permissão para fugir um pouquinho do factual aqui, porque a gente está fazendo uma reportagem especial sobre os 5 anos da conquista da Libertadores de 2019. E a gente sabe que muito da idolatria da torcida do Flamengo com essa geração de jogadores vem também desse título. Eu queria saber de você, assim, olhando para trás, o que esse título significou e significa na sua vida profissional e até na sua vida pessoal. Assim, vocês me conhecem bem, né? Eu não gosto muito de falar do passado e dos títulos que ficaram para trás. Não vivo disso, nunca quero viver disso. Para mim, tenho um troféu, uma réplica lá em casa, tenho uma medalha. Não fico olhando, não está na sala, não está em lugar visível, porque eu gosto de esquecer o passado e sempre procurar ganhar um novo. Mas esse título, a noite anterior em Lima, foi a primeira vez na minha carreira que significava demais para mim o título. Demais, mais do que o normal. Sim, meu sonho sempre foi ganhar a Champions. Sempre foi esse, na minha carreira, como jogador. Eu não consegui ganhar a Champions, só que o fato de poder conquistar uma Libertadores com o clube do meu coração significava demais para mim, demais. E vocês viram o meu jogo, não foi o melhor jogo que eu fiz. Isso foi... eu não consegui separar a emoção da razão nesse dia, mas conseguimos a vitória como equipe, e eu sou parte dessa história e sou muito grato pela oportunidade que me deram de estar aqui nesse momento, de fazer parte desse grupo vitorioso. Mas eu quero, como eu falei, como eu não gosto de falar do passado, eu prefiro estar em outra função, poder fazer outra história, tentar conquistar outro título e dar alegrias de novo, e sentir essa conexão, essa comunhão com a torcida que é inesquecível. Então, eu estou aqui hoje em busca desse grande objetivo. Ok? Obrigado. Fim da entrevista coletiva do nosso ídolo, Felipe Luiz, comentando agora por último sobre o título 2019, que em poucos dias vai completar 5 anos. Pois é, Felipe Luiz elogiando bastante a postura dos jogadores que estiveram em campo, falando também de alguns problemas de saúde, né? Por exemplo, o Davi Luiz ficou no Rio de Janeiro, mas valeu demais. Uma vitória simbólica com gols de garotos do Ninho, que trabalharam com o Felipe Luiz no Sub-20 e hoje deram a vitória ao Mengão. Mais uma vitória imponente, Emerson. Volto com vocês aí, o Flamengo folga nessa quinta-feira e se reapresenta na manhã de sexta. Até a próxima, nação. Obrigado pela audiência. Tamo junto. Flá TV, mais Flamengo para você. Obrigado, Lágio Dalfofo, contando tudo pra gente na entrevista coletiva aí do nosso treinador, do Felipe Luiz, né? Explicando algumas ausências de jogadores que vieram com as suas seleções, né? Só quem não jogou foi o Léo, né? O Léo Ortiz foi o único que não jogou. Mas é isso, deu certo o planejamento do Mengão. E cara, eu gosto. Já é chovendo molhado, mas é muito bom ouvir o Felipe nas coletivas, é muito claro, muito explicativo, muito direto. Didático. E assim, perfeito o que ele disse. Ele falou a questão de... Eu sempre pensei nisso, porque assim, jogadores vão para a data FIFA, às vezes os times fazem todo um movimento para eles jogarem e nem sempre eles conseguem desempenhar. Render, né? Tem muito disso que o Felipe disse. O time passa a semana inteira treinando com outra formação. Não, na verdade, não só a semana, 10 dias. 10 dias. Eles estão treinando nas suas seleções, cada um num jeito, e aí volta no dia, na véspera, vai jogar. Então, o que ele pensou foi muito correto. Vou manter aqui o time que está treinando e deixa a rapaziada voltar e dar um descanso. E outro ponto também interessante, que aí eu só vou dar aqui só o meu pitaco, que eu gostei muito, mas a Marina desenvolve porque sabe muito mais. Esse lance que ele disse, né? Treinei, revi os treinos e estimulei muito Matheus com o Guilherme nos treinos. E quis reproduzir isso no jogo, assim. Mostra mais uma faceta do Felipe que cada dia surpreende a gente positivamente. E deu certo, né, Marina? Deu, não é nenhuma novidade, né? A gente já tinha comentado aqui na transmissão sobre esse olhar especial ali com o Guilherme, dele ter trabalhado muito bem com o Felipe Luiz. Eu até brinquei, na primeira vez que o Guilherme foi relacionado para o Felipe Luiz, eu falei para o Guilherme, Felipe Luiz gosta pouco de você, né? Ele falou, só um pouquinho, de leve. E é isso, é um menino que vem trabalhando bastante para estar entre os profissionais, que o próprio Felipe falou que já poderia ter até estreado um pouco antes, mas que o Felipe sabe o momento certo, né? De não expor o atleta também, porque a gente sabe como é que é. Às vezes entra, aí não faz um bom jogo, já começam a pegar no pé do menino. Então, assim, acho que ele soube o momento certo de utilizar o Guilherme, que teve uma estrela absurda,